Tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais uma aulinha de matemática. O tema da aula de hoje é determinantes. Os determinantes, eles vão ter diversas aplicações para a gente, né? Nós temos três principais aplicações para nós aqui. Uma delas é resolver sistemas de equações lineares. Os determinantes vão ser fundamentais para resolver sistemas de equações lineares. Outra aplicação é para o cálculo da inversa de uma matriz. Nós já vimos como se calcula a inversa de uma matriz, só que os determinantes vão nos dar um outro método para o cálculo da inversa de uma matriz. E uma outra aplicação é o cálculo da área de um triângulo. Parece estranho, né? Um determinante associado à área de triângulo, associado à geometria. Mas isso nós vemos lá na geometria analítica. Se a gente conhece os três vértices de um triângulo, se nós conhecemos as três coordenadas dos vértices, é possível, com os determinantes, calcular a área deste triângulo. Definição de determinantes. Um determinante é um número que está associado a uma matriz quadrada. Então, é importante salientar que só existe determinante para uma matriz quadrada. Somente as matrizes quadradas admitem determinantes. Vamos ver, então, começar a calcular os determinantes. Um determinante de primeira ordem, cuja definição é o próprio elemento. Vejamos alguns exemplos. Nesse exemplo, vemos aqui o determinante da matriz 2, que é o próprio elemento. Observe que ali nós temos duas barras paralelas. Essa é a notação de determinante. Quando nós tivermos uma matriz quadrada com duas barras paralelas, significa que eu quero o determinante daquela matriz. Vejamos o próximo exemplo. Determinante de menos 5 é igual a menos 5, é o próprio elemento. Cuidado, não confundam essas duas barras paralelas com módulo. Aquilo ali não é módulo de menos 5, e sim determinante da matriz menos 5. Vejamos agora os determinantes de uma matriz 2 por 2, uma matriz de segunda ordem, né? Aquela matriz que tem duas linhas e duas colunas. Vamos à definição. Por definição, esse determinante é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Lembram o que é a diagonal principal e a diagonal secundária? Vamos ver alguns exemplos desse determinante. Determinante da matriz 2, 5, 1, 3. Lembrem que a diagonal principal é formada pelos elementos 2 e 3, e a diagonal secundária é formada pelos elementos 5 e 1. Portanto, pela definição de determinante de segunda ordem, nós temos o produto dos elementos da diagonal principal, 2 vezes 3, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 5 vezes 1. 2 vezes 3 dá 6, menos 5 vezes 1, que é 5, vai me dar como resultado 6 menos 5, que é 1. Vejamos agora um outro exemplo de um determinante de uma matriz quadrada 2 por 2. Eu quero o determinante da matriz 1, 5, 3, 4. É a mesma coisa. É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Vamos lá. Diagonal principal é 1 e 4. Então, 1 vezes 4 menos. A diagonal secundária, 5 e 3. Então, menos 5 vezes 3 eu vou ter. 1 vezes 4 é 4 menos 5 vezes 3, 15. 4 menos 15 é igual a menos 11. Então, o determinante dessa matriz é menos 11. Vejamos agora o determinante de uma matriz de terceira ordem. O determinante de uma matriz 3 por 3. Este determinante é calculado pela regra de Sarros. A regra de Sarros consiste em, primeiro, repetir ao lado da matriz as duas primeiras colunas. E depois, montar dois parênteses, um menos o outro. Tá? No primeiro, nós colocaremos o produto dos elementos na direção da diagonal principal. E no segundo parênteses, nós colocaremos o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Vamos ver como é que é. Exemplos. Eu tenho a matriz 5, 1, 0, 0, 3, 4, 1, 2, 1.
Então, o primeiro passo é, repete as duas primeiras colunas. Aqui, repetiu as duas primeiras, 5, 0, 1 e 1, 3, 2. Agora, vamos traçar os produtos que nós devemos calcular. Primeiro, na direção da diagonal principal. A diagonal principal que é formada pelos elementos 5, 3 e 1. Depois, 1, 4 e 1, 0, 0 e 2. Esses produtos serão colocados no primeiro parênteses. No segundo, colocaremos o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Vejamos. A diagonal secundária, que é formada pelos elementos 0, 3 e 1. Depois, 5, 4 e 2 e 1, 0, 1. Então, no primeiro parênteses, teremos 5 vezes 3 vezes 1, 15. 1 vezes 4 vezes 1, 4. 0 vezes 0 vezes 2, 0. Já na direção da diagonal secundária, teremos 0 vezes 3 vezes 1, 0. 5 vezes 4 vezes 2, 40. 1 vezes 0 vezes 1, 0. Portanto, o nosso resultado será 15 mais 4 mais 0, menos 0 mais 40 mais 0. Isso vai nos dar 15 mais 4, 19. E aqui apenas o 40. Menos 40, por causa desse sinal, 19 menos 40 é igual a menos 21. Portanto, o determinante dessa matriz é menos 21. Vamos ver outro exemplo de determinante 3 por 3, para ficar um pouco mais claro. 1 menos 1, 2, menos 2, 5 e 0, 0, 3 e 1. O processo é o mesmo. Primeiro, repetimos as duas primeiras colunas. Aqui, 1, menos 2 e 0, menos 1, 5 e 3. Novamente, montamos dois parênteses, um menos o outro. No primeiro, vai o produto dos elementos na direção da diagonal principal. No segundo, vai o produto dos elementos na direção da diagonal secundária. Vejamos. 1 vezes 5 vezes 1, 5. Menos 1 vezes 0 vezes 0, 0. 2 vezes menos 2 vezes 3, menos 12. Na direção da diagonal secundária. 2 vezes 5 vezes 0, 0. 1 vezes 0 vezes 3, 0. Menos 1 vezes menos 2 vezes 1, mais 2. Então, teremos 5 mais 0 menos 12, menos 0 mais 0 mais 2. Do primeiro parênteses, temos 5 menos 12, menos 7. Do segundo, 0 mais 0 mais 2, 2. Com esse sinal de menos, menos 2. Menos 7 menos 2 é igual a menos 9. Portanto, o determinante dessa segunda matriz é menos 9. Já aprendemos a calcular determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Agora, para o cálculo de determinantes de ordem 4, 5 e 6, a gente vai precisar estudar algumas coisas antes disso, tá? O que são? É o estudo do menor complementar, cofator e teorema de Laplace. Na verdade, o teorema de Laplace, ele vai ser útil para calcular determinante de qualquer ordem, mas principalmente a gente vai usar ele nos casos de quarta ordem em diante, ok? Vejamos então o que é o menor complementar de um elemento. Definição. Chamamos de menor complementar do elemento AIJ e denotamos por MC e J o determinante da matriz obtida, excluindo-se a linha e a coluna do elemento AIJ. Ih, que confusão toda é essa? Vamos ver num exemplo, vamos ver com detalhes como fica. Parece complicado, mas não é não. Pega a matriz A igual a 1, 4, 1, 5, 3, 0, 0, 2, 6. Calculemos MC 1, 1. Ou seja, o menor complementar do elemento 1, 1. Aquele cara que está na primeira linha e primeira coluna. Vamos lá. Primeiramente, devemos circular o elemento no qual a gente quer calcular o menor complementar. No caso, o elemento 1, 1, que está na primeira linha e primeira coluna. O passo seguinte é excluir a linha e a coluna deste elemento. Exclui a linha e a coluna desse elemento.
faz uma linha horizontal e uma vertical neste elemento. O que sobrou? Sobraram apenas 4 numerozinhos, né? 3, 0, 2 e 6. E o determinante dessa matriz aqui é que vai ser o menor complementar do elemento 1, 1. Como nós já vimos, né? Como que a gente calcula o determinante de uma matriz de ordem 2? É o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 3 vezes 6, 18. Menos 0 vezes 2, que é 0, vai me dar 18. Então, o menor complementar do elemento 1, 1 é 18. Vamos lá, outro exemplo, vamos calcular outro menor complementar. Aqui, este elemento é o elemento 2, 3, que está na segunda linha e terceira coluna. Novamente, para calcular o menor complementar, circulamos o elemento, agora iremos excluir a sua linha e coluna. Excluímos a sua linha, a segunda linha, excluímos a sua coluna, a terceira coluna. O que sobrou? Sobrou apenas 1, 4, 0, 2. E o determinante da matriz formada por esses elementos vai ser o menor complementar do elemento 2, 3. Quanto é esse determinante? 1 vezes 2, que é 2, menos 4 vezes 0, que é 0. Isso é 2. Então, o menor complementar é simplesmente isso. Parece complicado, mas não é não. Pega o elemento que tu quer calcular o menor complementar. Circula ele, exclui a linha e a coluna dele. O que sobrou, calcula o determinante. Daí o menor complementar. Agora, vamos usar uma outra definição. Vamos definir o que é o cofator de um elemento ij. O cofator de um elemento aij, denotado por Cij, é definido por Cij é exatamente igual ao menor complementar se I mais J for par. E Cij é igual a menos o menor complementar se I mais J for ímpar. Ou seja, o que quer dizer isso? Se o número da linha do elemento somado com o número da coluna do mesmo elemento for par, quer dizer que o cofator é igual ao menor complementar. Já se a soma da linha do elemento com a coluna do elemento for ímpar, o cofator vai ser menos o menor complementar. Agora vamos aos exemplos. O menor complementar do elemento 1, 1, nós já calculamos que é 18. Observe que C11, o cofator de 1, 1 vai ser 18 também. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2, que é par. Ou seja, a linha mais a coluna do elemento é um número par. Portanto, é o caso onde o cofator é exatamente igual ao menor complementar. Já para o elemento 2, 3, nós temos que o menor complementar de 2, 3 é 2, mas o cofator de 2, 3 vai ser menos 2. Por quê? Porque 2 mais 3 é 5, que é ímpar. A linha do elemento, que é 2, mais a coluna, que é 3, é um número ímpar. Portanto, o cofator vai ser menos o menor complementar. Ok? Então, o cofator é simplesmente isso. Vejamos agora o teorema de Laplace, que é um dos conceitos mais importantes que tem no estudo dos determinantes. Tá? Qual é a definição do teorema de Laplace? Dada uma matriz quadrada A de ordem n maior que 1, definimos o determinante de A como sendo o número que se obtém somando-se os produtos dos elementos de uma fila pelos seus respectivos cofatores. Essa aí parece muito difícil, mas vamos ver no exemplo como é que fica. Eu tenho aqui a matriz 2, 5, 4, 0, 3, 1, 1, 4, 6. A primeira coisa que deve ser feita é escolhermos uma fila. Lembra, quando eu falo em fila, eu me refiro a linha ou coluna. Tanto faz, uma linha ou uma coluna. Devemos escolher uma fila. É conveniente para nós escolher aquela fila que tiver mais zeros. Então, nesse caso, nós escolheremos a segunda linha. Assim, o determinante fica. O determinante de A, pelo teorema de Laplace, vai ser definido como A21 vezes cofator de 2,1 mais A22 vezes cofator de 2,2 mais A23 vezes cofator de 2,3. Vejam que A21, A22 e A23 são exatamente os elementos da segunda linha, que foi aquela linha que nós escolhemos.
Como A21 é zero, a primeira parcela da soma é zero. Ou seja, vai cancelar aquela primeira parcela, A21 vezes cofator de 21. E o determinante vai ser simplesmente as outras duas parcelas. A22 vezes cofator de 22, mais A23 vezes cofator de 23. Agora, basta calcular os cofatores. O cofator de 22 e o cofator de 23. O cofator de 22 vai ser o próprio menor complementar de 22, pois 2 mais 2 é 4, que é par. Lembra, né? Nós acabamos de ver a definição de cofator, né? Quando a soma da linha com a coluna é um número par, o cofator é igual ao menor complementar. Portanto, o cofator de 22 é o próprio menor complementar de 22. O cofator de 22 será, então, o determinante da matriz 2, 1, 4, 6, que é 2 vezes 6, que é 12, menos 4 vezes 1, que é 4. 12 menos 4, 8. Portanto, o cofator do elemento 22 é 8. Agora, cofator de 23 é igual a menos o menor complementar de 23, pois 2 mais 3 é 5, que é ímpar. Então, lá da definição de cofator, o número da linha mais a coluna, 2 mais 3 é 5, é ímpar. Então, o cofator vai ser menos o menor complementar. Então, o menor complementar de 2, 3 é o determinante da matriz 2, 5, 1, 4, que é 2 vezes 4, 8, menos 5 vezes 1, que é 5. 8 menos 5 é 3. Então, o cofator do elemento 2, 3 vai ser menos 3. Jogamos agora os resultados encontrados lá no teorema de Laplace. Portanto, o determinante de A vai ser 3 vezes 8 mais 1 vezes menos 3, que dá 3 vezes 8, 24, menos 3 é 21. 3 é o elemento A22, 8 é o cofator de 22, 1 é o elemento A23 e menos 3 é o cofator de 23. Né? Então, nós achamos agora um método poderoso para calcular os determinantes de uma matriz, que é o teorema de Laplace, que é calculado dessa maneira que a gente acabou de ver. Propriedades dos determinantes. Mesmo com os métodos vistos até agora, que é a regra de Sarros e o teorema de Laplace, pode ser que seja muito difícil de calcular o determinante de algumas matrizes. Ou mesmo, se a gente pegar matrizes muito grandes, com uma ordem muito grande, sei lá, 10, 15, 20, que é bem possível, né? Vai se tornar muito trabalhoso, muito enfadonho o cálculo desses determinantes. Para isso, nós vamos usar e abusar das propriedades dos determinantes. Quais são elas? A primeira propriedade. Se uma matriz tem uma fila com todos os elementos nulos, seu determinante é zero. Exemplo: 1, 5, menos 3, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 3, menos 1, 5, 3, menos 2, 5, 4. É uma matriz de quarta ordem. A gente pode observar nela que todos os elementos da segunda linha são nulos. Portanto, não precisamos nem pensar em calcular o determinante dessa matriz. Direto, ele vale zero. Vejamos agora a segunda propriedade. Se duas filas paralelas são iguais, o determinante é nulo. Quando eu falo em duas filas, lembra, eu estou me referindo a linhas ou colunas. Tanto faz. Se duas filas paralelas forem iguais, ou seja, se duas linhas forem iguais ou duas colunas forem iguais, o determinante da matriz é zero. Vejamos o exemplo. 1, 7, 1. 3 menos 5, 3. 5, 2, 5. Observe que nessa matriz, a coluna 1 é igual à coluna 3. Portanto, o seu determinante é zero. A terceira propriedade. Se duas filas paralelas são proporcionais, o determinante é zero. Exemplo: 2 menos 1, 3. 1, 0, 8. 4 menos 2, 6. Nessa aí nós temos duas filas paralelas proporcionais. Quais são elas? Saberiam dizer? É a primeira linha e a terceira linha. Veja que a terceira linha é exatamente 2 vezes a primeira linha. Então, neste caso, o seu determinante também é zero. Outra propriedade. O determinante de uma matriz e o da sua transposta são iguais. Vamos lembrar o que é a matriz transposta.
A matriz transposta é aquela obtida trocando-se as linhas pelas colunas. Então, a primeira linha da matriz A passa a ser a primeira coluna da transposta. A segunda linha da matriz A passa a ser a segunda coluna da transposta de A. Vamos ao exemplo. Determinante de A igual a 2, 1, 5, 6 é 7. Lembra? 2 vezes 6, 12. Menos 1 vezes 5, 7. Vamos agora ao determinante da transposta de A. Observe que a primeira linha de A passou a ser a primeira coluna da transposta e que a segunda linha de A passou a ser a segunda coluna da transposta. Mas o seu determinante não se alterou. 2 vezes 6, 12, menos 5 vezes 1 também dá 7. Portanto, o determinante de uma matriz e o da sua transposta são iguais. Propriedade importante essa. Outra propriedade. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. Olha lá. Determinante de A vezes B é o determinante de A vezes o determinante de B. Ou seja, não é preciso que a gente efetue primeiro a multiplicação para depois calcular os determinantes. Eu posso calcular os determinantes separadamente e multiplicar os resultados. Okay? Isso facilita. Pode parecer que não, mas facilita. Vamos agora à sexta propriedade. Se multiplicamos uma fila de uma matriz por um número, o determinante fica multiplicado por este número. Ou seja, se multiplicarmos uma fila qualquer, uma linha ou uma coluna da matriz por um número real, o determinante também vai ficar multiplicado por este número. Vamos ao nosso exemplo. Eu tenho a matriz 2, 1, 5, 4, cujo determinante vale 3. Agora, vamos multiplicar a segunda coluna dessa matriz por 3 e obtemos uma nova matriz, que é 2, 3, 5, 12. Observe que os elementos da segunda coluna foram multiplicados por 3. E quanto é o determinante dessa nova matriz? 2 vezes 12, 24. Menos 3 vezes 5, que é 15, dá 9. Ou seja, o determinante foi multiplicado por 3 também. Essa é uma propriedade muito importante. Tá? Grave bem essa propriedade. Vou repetir, viu? Se multiplicamos uma fila, uma linha ou coluna de uma matriz por um número, o determinante também vai ficar multiplicado por este número. Ok? Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bom, pessoal, a minha dica de estudo hoje, na verdade, vai ser um problema, um desafio para vocês pensarem. Tá? Qual é o desafio? Se A é uma matriz de ordem 3 e determinante de A é igual a 2, calcule determinante de 5A e deduza daí uma outra propriedade dos determinantes. Deixa eu esclarecer um pouco mais esse problema para vocês. A é uma matriz de ordem 3. Ordem 3 significa que ela é uma matriz quadrada 3 por 3. O determinante de A é 2. Eu quero o determinante de 5A. De 5 vezes a matriz A. Como que eu quero que vocês resolvam esse problema? Gostaria que vocês pensassem nas propriedades dos determinantes. Tentassem relacionar as propriedades dos determinantes com esse problema. Tá? Especificamente, pensem na sexta propriedade. Relacionem a sexta propriedade dos determinantes com esse desafio, com esse problema aí. E a partir daí tentem deduzir uma nova propriedade, também muito importante, né? E não é muito difícil não, deem uma pensadinha, tá? Que vocês vão conseguir. Deixo vocês por aqui hoje, um bom estudo e até mais. Na aula de hoje, estudamos os determinantes. Primeiramente, aprendemos a calcular determinantes de primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Lembrando que terceira ordem nós usamos a regra de Sarros. Aprendemos o menor complementar, cofator e teorema de Laplace. Estudamos o teorema de Laplace, que fez uso do estudo de menor complementar e cofator. Né? Lembrando, né, que o menor complementar é o determinante da matriz obtida, excluindo-se a linha e a coluna do elemento. E o cofator? O cofator, que vai ser o próprio menor complementar, se a linha do elemento mais a coluna do elemento for par, e vai ser menos o menor complementar se a linha do elemento somada com a coluna do elemento for ímpar. Também vimos propriedades dos determinantes.
Às vezes fica difícil calcular determinantes de matrizes muito grandes, né? Para isso, nós vimos as propriedades. Fazendo uso delas, a gente pode simplificar e muito os nossos cálculos de determinantes. Bons estudos! Tudo bem, professor? As minhas dicas para a aula de hoje são dar um pouco mais de ênfase ao Teorema de Laplace, fazer mais alguns exemplos, né? Inclusive com matrizes de ordem 4, ou 5 até talvez, mas uma de 4 tá bom. Tá? E também dar muita ênfase às propriedades dos determinantes e fazer vários exemplos envolvendo propriedades, acrescentando mais algumas que estão incluídas no material. Ok? Tenha uma boa aula e até a próxima.